Todo mundo está muito regozijante nesses momentos para que a gente possa aprender mais sobre Paulo como esse modelo do trabalhador espírita, ciente de que nós estamos nesse papel como aprendizes. E a gente passa a palavra para você, o microfone fica aqui. Nos momentos que você permitir interjeição, o pessoal faz, mas a gente quer mesmo escutar de você. Não, Obrigada. mas assim, a gente quer construir também, porque meu papel também é de aprendiz, viu, meu Deus? De um grande aprendiz. Aliás, o Paulo é inesgotável. A gente está sempre enxergando ele e a obra dele de uma perspectiva não antes vista. E por isso a gente se sente sempre um aprendiz, um aluno mesmo. Né? E eu queria fazer de uma forma bem gostosa, com todos participando. Se alguém quiser comentar, fazer alguma pergunta, colocar algo, transformar isso, ficar gostoso, ficar numa conversa mesmo. Né? Para o público, se eles quiserem fazer alguma pergunta ou comentário, a gente está Isso. preparado para aprender. Sem, e deixar o pessoal à vontade, sem formalidade, viu, Vanessa? À vontade. Fiquem à vontade. Não precisa ter. Tá joia. Obrigada, Haroldo. Levantar a mãozinha aí, eu paro de falar e. Bom, gostaria de falar algumas coisas iniciais, né, sobre Paulo. E depois dessas palavras, eu leio uma introdução. Um grande amigo aqui de Belo Horizonte, chama Gladson Lage, ele reescreveu o livro Paulo Estevam em sonetos. Transformou o livro Paulo Estevam em 72 sonetos. Ele é um grande poeta, formado em literatura, uma pessoa muito especial, e que tem feito músicas com esse tema, e ele escreveu algo na introdução aqui, sobre Paulo, na introdução desse livro de sonetos, que eu peço permissão para ler. Ele diz assim: do ponto de vista da conveniência, cada época requer um trato. O deserto ensejou o legislador hebraico do Pentateuco. A usura medieval convocou o santo da pobreza. O estertor colonialista atraiu o não violento. O cientificismo parapsicológico deu fundo ao brilho do médium mundial. A pujança crítica do materialismo histórico teve contrapeso no codificador. A vinda do esperado consubstanciou-se no vaso mais purificado. A crucificação do Salvador exigiu o pastoreio do patriarca. Moisés é um poderoso, Francisco de Assis um bom, Gandhi um pacífico, Chico um servo, Kardec um sábio, Maria uma imaculada, Pedro um pai, e Paulo? E Paulo? Em tempos de revolução tecnológica, regeneração sofrida, transtornos avassaladores, descrença globalizada, lacunas de paradigmas sociais, brilha, fulgura, refugie à luz desse transformado. As coisas velhas passaram, as coisas se fizeram novas. Somos uma nova criatura. Desse forte, sei viver na abundância, sei viver na escassez. Desse trabalhador, vivo as minhas próprias dispensas, a fim de não ser pesado a ninguém. Desse crente, se Deus é por nós, quem será contra nós? Desse otimista, ainda que o homem exterior se corrompa, o interior se renova cada dia. Desse caridoso, restam, pois, a fé, a esperança e a caridade, mas dentre elas, a maior é a caridade. Desse abnegado, deixei-me desgastar-se por vós. Ainda que mais amando, seja cada vez menos amado.
Desse amante, amo-vos com dores de parto. Desse lutador, combati o bom combate. Desse mártir. Por 3 vezes naufraguei, 5 vezes sofri 39 chibatadas. Numerosas vezes fui aprisionado e 2 vezes sofri apedrejamento. Desse humilde que solicitou a Lucas descrição à narrativa dos Atos. Emmanuel veio descerrar os véus de anonimato do santo e revelar-nos as claridades interiores do combatente pela reforma íntima e pelo trabalho digno, revestivos das armas da luz. Compete-nos ler, estudar, refletir e, sobretudo, honrar o exemplificador, personificando-o a ponto de ecoar seu verbo iluminativo. Já não sou eu quem vive, o Cristo é que vive em mim. E Paulo em mim, Chico em mim, Emmanuel em mim, Pedro em mim, Maria em mim. Bonito, né? É um texto aí do Gladson. Ele faz um recorte com várias frases do Paulo. E nós preparamos isso aqui também. Nós separamos algumas, mas isso é para cenas dos próximos capítulos. Lembrando que se alguém sentir vontade de falar, fique à vontade. Pode falar à vontade, né? Porque falar de Paulo a gente fica à vontade de falar. E eu estava conversando com o Daniel antes de começar esse nosso bate-papo sobre Paulo, e eu estava lembrando o seguinte: estudar Paulo é como escalar uma grande montanha. Você pode optar pelos caminhos turísticos. Há uma vantagem nisso. Os caminhos turísticos, eles já são conhecidos. Você tem guias experimentados, pessoas já foram, já te mostraram fotos. Então você sabe tudo que vai encontrar. É mais ou menos que, se você não gosta muito de surpresas, essa é a opção ideal. Mas, se você quer experimentar ângulos novos, se você quer colher flores raras, se você quer sentir emoções inesperadas, nós temos que seguir o caminho daqueles que escalam por áreas mais íngremes, por terrenos menos frequentados. E a proposta que eu tenho hoje para Baltimore é uma escalada rara. Passar por caminhos inexplorados, olhar Paulo de Tarso, a sua missão, o seu trabalho, por ângulos inusitados, adotar uma perspectiva que fuja do lugar comum, porque, afinal de contas, nós estamos vivendo tempos novos. A própria forma como nós estamos comunicando aqui nos dizem de um mundo que é um mundo novo. E como trazer o conteúdo de Paulo de 2000 anos atrás para esse mundo de hoje? E, sobretudo, para esse mundo tecnológico, moderno, arrojado, que é a América do Norte. E que tem ditado um progresso no mundo inteiro, tem atraído vários países, várias nações para essa ânsia pela liberdade, pela tecnologia, pelo conhecimento. Então é preciso enxergar Paulo por esses ângulos, experimentar sabores que não foram experimentados. É claro que nós fazemos isso com todo o cuidado, porque a nossa base é o livro Paulo Estevam. E a nossa tese, vamos dizer assim, é de que esse é um livro ainda pouco saboreado. Pouco saboreado. Nós chegamos até a dizer no DVD Paulo Estevam, que foi gravado pela FEB, que a obra do Chico, se nós pudéssemos usar uma metáfora, eu diria que a obra é uma cebola. Uma cebola mesmo, não sei como é que dizem. Onions, né? English? Onions. É uma cebola. É impossível você manusear sem chorar. Então, por causa da emoção que a obra transmite, mas não é só isso, não.
A cebola é feita de camadas. Então, você retira as camadas exteriores e há sempre camadas mais profundas. E essas camadas profundas constituem a riqueza da obra, a grande riqueza da obra, muitas vezes inexplorada, porque a maioria se contenta com a casca, se contenta com a superfície, que é o enredo da obra, o romance em si. As personagens, a trama, os acontecimentos. E as pessoas acham que o romance é isso. Que essa obra se resume a um enredo, diga-se de passagem, hollywoodiano, né? Que é um grande drama, um grande enredo, daria uma superprodução, daria um grande filme, se Hollywood colocar as mãos, e vai colocar, né? Dá um grande filme, mas há camadas mais profundas. E quando eu digo desses caminhos, dessa escalada inusitada, eu estou me referindo a essas camadas, a esses aspectos da obra que desafiam a nossa sensibilidade, o nosso sentimento, e desafiam também o nosso raciocínio, a nossa inteligência. Porque Paulo é complexo. Paulo, ele é uma figura extremamente profunda, um homem muito inteligente, mas ao mesmo tempo um homem muito amoroso, muito apaixonado, muito ardoroso. Não tem meio termo com Paulo. Ele é intenso em tudo, na inteligência, na sensibilidade, na forma de se expressar, na forma de se comportar. E ela traz essa intensidade dele para a obra dele, para as cartas que ele escreveu, para as coisas que ele fez, para as coisas que ele falou, que não estão nas cartas, que estão apenas no romance mediúnico, psicografado pelo Chico. E é sobre isso que a gente quer falar hoje, né? Quer falar sobre essas intensidades aí, sobre... Eu quero saber se está todo mundo aí com o paladar preparado. Preparadérrimo, você está ouvindo? Podemos? Sim. Ótimo. O cinto está apertado. Está apertado, né? Que bom. E o primeiro aspecto de Paulo é um aspecto que vai tocar a vocês e tocar a nós aqui muito, vai tocar muito. Nós estamos aqui numa videoconferência ligando 2 países, 2 nações. E Paulo? Pois bem, dizem os grandes estudiosos de Paulo, os scholars, né, os eruditos da pesquisa, que Paulo é um homem de pelo menos 3 mundos. O que eles querem dizer com isso, né? Temos um autor aqui que esse livro que eu separei, é um autor americano não, ele é inglês, é um bispo anglicano, ele se chama Nicholas Thomas Wright. Nicholas Thomas N.T. Wright. E é hoje considerado um grande estudioso. Ele faz parte de uma nova onda de interpretação de Paulo de Tarso, chamada Nova Perspectiva em Paulo. E ele vai falar isso nesse livro, que é Novas Perspectivas em Paulo, é o título do livro, né? E ele vai dizer isso, que Paulo é um homem de 3 mundos. O que ele está querendo dizer com isso? Paulo é judeu. Nasceu numa família hebraica, estudou com Gamaliel, que é considerado um dos maiores sábios do judaísmo de todos os tempos. Olha só, de todos os tempos. Gamaliel é neto de Hilel. Hilel nós conhecemos. O Hilel é o sociólogo de Jesus no planeta Terra. Isso está lá no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Humberto de Campos fala da vinda de Jesus ao orbe para promover aquela renovação
no mundo, tendo em vista a estagnação europeia, e aí Léo conduz ao continente americano, americano como um todo, norte-americano e sul-americano. E aí Jesus define a posição da América do Norte, que fica implícita no livro, e a posição da América do Sul, especialmente do Brasil. E quem está acompanhando Jesus nesse momento? O sociólogo de Jesus na Terra. E Léo. Quem é esse Léo? É o avô do Gamaliel. Então, Paulo estudou judaísmo, ele se formou em doutor da lei, o mais alto título. Para a gente ter uma ideia, utilizando aí a cultura americana, Paulo era um candidato a um juiz da Suprema Corte norte-americana. E ele se tornou um juiz da Suprema Corte. Para a gente entender com que tipo de homem que nós estamos lidando, né? É realmente uma figura incomum. Ele se tornou um marshal, né? um grande juiz aí da Suprema Corte. Sendo instruído, sendo treinado por Gamaliel. Mas olha que coisa curiosa. Paulo era também cidadão romano. Cidadão romano. Extremamente curioso isso. Por quê? A cultura judaica conhecia a revelação mosaica, conhecia o Velho Testamento como ninguém, estudou com os maiores mestres, mas era cidadão romano. E quando Emmanuel introduz a figura de Paulo no romance, nós vamos perceber um Paulo vestindo uma túnica do patriciato e com uma biga, 2 cavalos brancos, imagina, e uma biga. Se fosse hoje, como é que seria isso? Se fosse hoje, Paulo estaria vestindo um Armani e dirigindo um Porsche. Branco. É muito engraçado isso. O que já começa a revelar características da universalidade de Paulo. Como que Paulo sabia extrair o que há de melhor em tudo. Ele conhecia o Império Romano, ele conhecia a cultura romana, ele conhecia a tecnologia romana, biga, cavalo, túnica, e usava tudo isso a favor da proposta, a favor do propósito, do que ele queria realizar. Ele não se tornava tímido em função dos recursos, mas sabia utilizar os recursos direcionando para o propósito do trabalho. Isso é muito importante, muito importante. E tem um terceiro mundo. Ora, Paulo nasceu em Tarso. Na época, apenas 3 cidades do mundo antigo possuíam o que nós vamos chamar de universidade. Atenas, Alexandria e Tarso. Tarso era uma das 3 cidades em que nós tínhamos uma universidade grega. E pasmem, Paulo estudou na Universidade Grega de Tarso. Estudou. Segundo Emmanuel, no romance Paulo Estevão, e os pesquisadores já perceberam isso também, pela maneira como ele cita poetas gregos, a maneira como ele usa a retórica grega, todo o raciocínio de Paulo, a compreensão que ele tem da literatura grega, os estudiosos já desconfiavam disso. E Emmanuel revela na obra, ele estudou com os maiores professores gregos. Por quê? Porque houve uma crise em Atenas e em Alexandria, um pouco antes do nascimento de Paulo, e professores gregos ilustres se transferiram para a Universidade de Tarso. Eles migraram da Universidade de Atenas e da Universidade de Alexandria para Tarso. E Paulo teve o privilégio de conviver com esses homens. Isso é incrível também, Paulo. Incrível. Porque nós precisamos imaginar que, do ponto de vista político, econômico, quem dominava era Roma, com seu exército, com a sua estrutura política.
Roma era bem o império que dominava na época. Mas do ponto de vista intelectual, quem dava a base para o pensamento era a Grécia. Mesmo os romanos ilustres, eles se baseavam no pensamento grego. Eles conheciam o pensamento grego. E a filosofia grega era insuperável. Até hoje, né? Como que o nosso pensamento ocidental hoje é dependente dos gregos, é totalmente dependente dos gregos. Nós ainda somos herdeiros de Aristóteles, de Platão, da filosofia grega. E tudo que se faz hoje de inovador, qualquer corrente de pensamento nova que surja, ela tem que dialogar com as correntes antigas da filosofia grega. É quase que uma imposição, né? A Grécia ainda dita o manequim do pensamento mundial. E Paulo dominava isso. Olha que coisa curiosa isso, né? Um homem de 3 mundos. Um homem de 3 mundos. E ele vai usar tudo isso. Ele vai usar tudo isso. Não, vou dar um exemplo. Paulo vai para o Areópago. Né? Ele vai falar no templo da filosofia grega. Ele foi lá e deu um show. Diga-se de passagem. Né? Citou tradições da Grécia, citou poetas gregos, falou no Areópago. É como assim, é como dar uma palestra no Madison Square Garden. É por aí, né? Ele foi no panteão do intelecto grego. Mas também, esse mesmo Paulo, quando é preso e percebe que havia ali uma manipulação política e que aquilo poderia interromper o trabalho dele, invoca a cidadania. Mas como é que você prende um cidadão romano sem julgamento? Aí o soldado até estremeceu, né? Mas você é cidadão romano? E aí ele tira o green card dele né? E fala, sim, sou cidadão romano. Sou cidadão romano. E é curioso, porque o centurião fala com ele, nossa, mas eu paguei tão caro para ter a cidadania. Aí Paulo diz para ele, mas eu a tenho de nascimento. É incrível isso, né? O outro adquiriu e fala, mas eu sou cidadão romano de nascimento. Os pais dele adquiriram a cidadania romana e ele era cidadão romano de nascimento. Mas quando o centurião leva ele e os judeus chegam na porta do templo, olha o que Paulo faz. Naquela época de Jesus, apenas a elite do judaísmo falava hebraico. A massa, a população falava o aramaico. O aramaico da rua, a língua popular. O hebraico antigo era uma língua da elite religiosa, dos intelectuais, dos doutores da lei. E o que o Paulo faz? Ele pede a palavra e profere um discurso em hebraico. Em hebraico. Chega a ser estonteante como que ele consegue transitar por esses 3 mundos. Como que ele consegue usar todos os recursos e, o mais importante, como que ele consegue colocar todos os recursos a serviço da obra, a serviço do trabalho, da proposta espiritual. Isso é o mais bonito em Paulo e mostra por que Jesus vai chamar esse grande missionário de vaso escolhido. Vaso escolhido. É a figura mais universalista do cristianismo primitivo. Se nós pudéssemos descrever Paulo com uma palavra, você fala assim, descreva Paulo, mas você só tem uma palavra. A palavra seria universalidade. Universalidade. Era um homem universal. Um homem sem fronteiras. Um homem que havia ultrapassado os limites linguísticos, culturais, históricos, econômicos, sociais, e conseguia falar com todo mundo
na linguagem da pessoa que estava ouvindo. Isso é que é bonito em Paulo. Ele falava na linguagem da pessoa que estava ouvindo. Se a pessoa era judeu, falava em hebraico na linguagem judaica. Se era um romano, falava como romano. Se era um grego, falava como um grego. Se era alguém de outra nação, ele utilizava elementos da cultura daquela pessoa, mas ele nunca deixava de transmitir a essência da mensagem, a essência do pensamento do Evangelho. Isso é incrível. E é desafiador para nós. É desafiador para nós. Por quê? Não tem como enquadrar Paulo. Não dá para colocar Paulo numa gaiola. Paulo transcende. E é importante isso para que a gente analise Paulo por diversos ângulos. Nós temos que ter sempre um olhar diferente. O que é que significa isso? Olha, foi a proposta que eu fiz no início, de nós fazermos uma escalada por uma estrada inusitada. Vou fazer uma comparação aqui. Nós temos 12 notas musicais. 12. Não são 13, 14 mil, são 12. 12 notas. É claro que você pode executar essas notas em diversas alturas, em diversas oitavas, né? Mas o que o ouvido humano percebe são aquelas 88 teclas do piano. É aquilo ali, acabou. Não tem mais. No entanto, são 88 teclas, são só 12 notas, mas o que é possível fazer com isso? Até hoje, tudo que já foi feito em termos de música foram feitas com essas notas. Então a proposta é que a gente olhe para esse teclado do piano e faça coisas diferentes com essas teclas. Que a gente consiga ter um olhar diferente para coisas antigas. Porque as pessoas às vezes olham para Paulo e falam assim, esse homem está ultrapassado. A mensagem desse homem não tem mais sentido para a minha época. Paulo não fala mais a linguagem de quem usa Skype, de quem tem Facebook, de quem anda de avião. Será? Será? As 12 notas estão aí. Cabe a cada um de nós educar o olhar. Educar o olhar e lançar um olhar novo. Um novo olhar sobre Paulo, um novo olhar sobre a obra dele, sobre a vida dele, a exemplificação desse grandioso apóstolo, né? desse grande trabalhador do cristianismo primitivo. Né? E é essa a nossa proposta. Vanessa, alguém quer falar alguma coisinha? Eu queria falar alguma coisa, porque quando você está falando tudo isso, me lembra muito da expressão que a gente fala muito na faculdade, hoje nos Estados Unidos, é o que as empresas e universidades mais, no ponto que elas são mais exigidas, a competência cultural, né? Quando você fala dele ser universalista, ele é o exemplo da competência cultural, de saber dialogar em todos os níveis, sem aquele confronto, né, com aquela excelência cultural mesmo, né? Ele sabe dialogar, se colocar, etc. Acho que você está falando na linguagem que hoje, principalmente nos Estados Unidos, eu não sei como está no Brasil, mas acredito que seja a mesma coisa. Tá, que a gente fala aqui em great demand, o que mais se exige é que você seja competente culturalmente. Sim. E que a gente consiga sair da aldeia. Uhum. Consiga sair da aldeia. E aqui cabe uma pausa, né? Vamos abrir um link. A doutrina espírita é isso. A doutrina espírita ela vem trazer um paradigma do século 23. Do século 23. Ela está numa roupagem do século 19, mas não se engana, né? A gente não pode se enganar com essa roupagem. Por que não pode se enganar? Até então, até o advento da doutrina espírita,
nós separávamos. Ou você tinha uma competência filosófica, ou você tinha uma competência científica. Ou você tinha uma competência religiosa. Vem a doutrina espírita e fala assim, não há competência se não for tríplice. Se você quer excelência, se você está buscando excelência, você tem que transitar por esses três mundos, por esses três aspectos. Então é como se você está olhando para um céu estrelado, mas você troca de lente. Uma hora você coloca uma lente, aí você percebe raios infravermelhos. Aí você coloca outra lente, percebe raios ultravioletas. Essa capacidade de mudar de lente. E que tem sido um aspecto desafiador para nós espíritas e para o movimento espírita. Porque a doutrina espírita está lá e o movimento espírita está aqui. O movimento espírita está tentando crescer, ele está tentando elevar-se, está tentando desenvolver-se para estar à altura da doutrina espírita. Se nós fôssemos fazer uma comparação com Paulo, Paulo era universalista, Paulo transitava por todas as culturas, línguas, tradições, para estar à altura de Jesus. Que é, hoje nós sabemos, ele já sabia, governador espiritual do orbe. Então, Jesus não era um ser, não era alguém condicionado a um tempo. Ele era um ser que transcendeu, galáctico, transcendido. E Paulo teve essa visão. Aliás, aí já entrando agora, né, na jornada de Paulo, a experiência de Damasco. A experiência só uma elevada aqui no notebook para ficar mais confortável. A experiência de Damasco. As portas de Damasco, até Paulo chegar a Damasco, apesar de ser universalista, ele ainda era um homem, ele ainda pensava como um encarnado. Pensava segundo padrões de encarnados. A partir da visualização de Jesus Espírito, ele fala assim, tem alguma coisa errada, e essa coisa sou eu. Pergunta? Claro. Pode fazer nisso antes de você entrar na estrada de Damasco? Claro, vamos. Para o trabalhador espírita também, porque tudo indica, obviamente, que ele foi preparado para cumprir essa missão dele. Graças a Deus ele cumpriu pelo próprio esforço, mas existe aquela coisa, a preparação e aquela, vamos dizer assim, uma equação, né? E existem as variáveis. Naquela variável que permite o livre-arbítrio, eu nunca esqueço daquela passagem do apedrejamento do Estevão, quando Estevão vê que Jesus está olhando e ele diz a palavra que ele desviou. Era o detour. Em inglês eu não lembro a palavra que ele usa em português, mas que ele fala detour, que ele fez um detour. Quer dizer, não era predestinado que ele fosse andar esse caminho, mas pelo livre arbítrio, num paralelo desse momento tão crucial, que depois, como você falou, ele mesmo vai perceber, era ele que tinha que se modificar nessa estrada de Damasco. Você está falando, né, desse paralelo, Paulo, nessa descoberta, nesse desvio do próprio livre-arbítrio, com o trabalhador espírita, o movimento espírita, que também teve um determinado tipo de preparação, e também na hora da livre-arbítrio, nessa equação, a variável do livre-arbítrio pode fazer o desvio. Pode. Antes de chegar lá na estrada de Damasco, que é onde vem a luzinha que, não é bem por aí. Não.
Estou de pleno acordo. Aliás, o Emmanuel diz no livro Vinha de Luz, ele diz uma frase linda, eu me esqueci agora o capítulo, mas está no livro Vinha de Luz, ele diz assim: cada existência humana é baseada em preciosos cálculos de probabilidade. Ou seja, é interessante nós pensarmos programação espiritual como uma teia de aranha. Uma teia de aranha. Há uma limitação na sua movimentação. Por mais que a gente não queira acreditar nisso, né? Mas o nosso movimento é limitado. É limitado. Quando você encarna, há certas portas que não vão se abrir para você. E outras vão se abrir. É uma teia de aranha. Agora, nessa teia, você pode chegar em alguns lugares, você pode chegar no mesmo lugar, por 1.500.000 caminhos diferentes. Isso é maravilhoso. Porque quando a gente desencarna, e a gente vê isso na obra de André Luiz, vê isso nos romances de Emmanuel, você percebe que você esteve com as pessoas que você tinha que estar. Você, no fundo, viveu as experiências que você precisava viver. Você, no fundo, resgatou o que precisava resgatar, inspirou o que precisava inspirar, sofreu testes que precisava, mas por caminhos que não são retilíneos. Então, programação espiritual não é uma estrada retilínea. Não é uma estrada retilínea. É uma teia. Você vai chegar. É bom pensar assim. Cada existência é como se você avançasse alguns passos. Ou eu diria isso na metáfora do futebol, jardas, né? É como se você avançasse algumas jardas. Você pode fazer isso dando 500 passos ou dando 2. Depende. Pode dar 2 passos e atingir. Evidentemente, Paulo escolheu o caminho mais árduo. Ele escolheu o caminho mais árduo. Vamos pensar nisso, na conformação. Na teia da vida de Paulo, o que tinha? Tinha um Gamaliel. Quer dizer, já na programação espiritual dele, ele foi educado ao lado de uma pessoa que era um contrapeso para o ímpeto dele, porque Paulo era alguém impetuoso, apaixonado. O que a espiritualidade superior coloca na vida dele? Um Gamaliel, um homem ponderado, prudente, amoroso, pacífico, conciliador, o oposto de Paulo. Porque Paulo é ardoroso, é impetuoso, é um cavalo, né? Um cavalo de raça, um corredor. Né? Olha como é que é interessante. Coloca na vida dele uma noiva, Abigail. Uma mulher sensível, amorosa, extremamente delicada e que era um complemento. Né? O Paulo do lado de Abigail virava uma flor. Coloca quem? Coloca um Ananias. E coloca também um Estevão. Um Estevão. Que é um espírito que não é daqui. Estevão é outro patamar. É outro patamar. Uma inteligência pela primeira vez na vida, imagine. Paulo, que toda vez que entrava num debate com alguém, ele vencia. No diálogo, na discussão com Estevão, ele perde. Porque encontra uma inteligência mais aguda do que a dele. Mas além de ser uma inteligência mais aguda do que a dele, alguém mais amoroso do que ele. Alguém mais sereno. Alguém que havia já encontrado uma paz interior. Alguém que já estava em paz
consigo mesmo. Todas essas pessoas colocadas no caminho de Paulo, e a gente pode imaginar, nessa teia de aranha, se ele tivesse ido para a direita, se ele tivesse se casado com Abigail, se não tivesse matado Estevão, o que seria? O que seria no trabalho de Paulo? Seria menos árduo. Seria menos árduo. Seria, nós não sabemos o quê. Ele chegaria nos mesmos resultados? Com certeza. Talvez até mais resultados. Chegaria. Seria menos árduo. No entanto, ele despreza todos esses elementos e resolve um caminho mais angustiado. Um caminho que, no fundo, é um caminho que reflete o íntimo dele. O íntimo dele. Porque ele ainda não estava apaziguado. Ele ainda não estava apaziguado. Quando Jesus encontra com ele, Jesus fala assim com ele: Saulo, Saulo, por quê? É lindo isso. Que Jesus não condena. Jesus não condena nada. Ele não aponta para a ferida de ninguém. Ele não coloca o dedo na chaga de ninguém. Ele só indaga. Por quê? Por quê? Por quê, Paulo? Me dê razões. Chamando ele para uma profunda reflexão. Paulo, Saulo, por que me persegues? E aí o texto grego usa o Paulo vai falar isso, né? Porque isso não está em Atos. Em Atos está só assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? E o Paulo vai comentar, numa das cartas dele, ele vai complementar essa informação de Atos. E que Emmanuel traz o diálogo completo, né? Emmanuel traz o quadro completo. Mas Paulo vai dizer que nesse diálogo Jesus falou para ele assim também. E falou na linguagem hebraica, falou em aramaico, claro, com certeza, né? Que era a língua que eles conversavam. E usou uma expressão idiomática. Jesus fala para ele assim: por que você está dando coice nos aguilhões? A expressão é essa, no original. Na carta em grego está isso. Saulo, é claro que a gente traduz assim: por que você recalcitra? Por que você resiste? Mas o texto original não é isso. O texto está dizendo assim: Saulo, por que você está dando coice nos aguilhões? Então Jesus compara ele a um cavalo bravo. A um cavalo. Olha, eu estou tentando te conduzir, mas você está dando coice, você está se comportando como um cavalo não domesticado. Por que você está fazendo isso? E aí, aí vem a lição para a gente. Vem a lição para a gente. Não é? No contexto da nossa programação espiritual, da nossa vida, dessa encarnação, das oportunidades que estão sendo colocadas na nossa vida, todos nós, trabalhadores, qual o proveito que nós estamos tirando? Será que nós estamos dando coice em algum aguilhão? Será que a gente está menosprezando algum ingrediente que está do nosso lado? Essa é a primeira reflexão. Essa é a primeira lição de Paulo. E aí o que ele vai dizer? Quando ele percebe isso, Senhor, é capitulação incondicional. Ele fala, não tem meio termo com Paulo. Não tem meio termo. Ele sai de um estado de rebeldia, de inquietude, de angústia, para um estado de completa obediência. Senhor, o que queres que eu faça? Você quer que eu faça o quê? Qual que é a proposta agora?
É sensacional isso. E mais sensacional ainda, a resposta de Jesus. Porque, às vezes, a gente se pergunta assim, né? O que eu estou fazendo em Baltimore? Talvez alguém aí se pergunte, né? O que eu estou fazendo em Baltimore? Por que eu vim para cá? Por que eu estou em Belo Horizonte? O que eu estou... O que eu estou... Eu vou para lá, vou para cá, mas volta e meia eu estou envolvido com o Paulo. Algum DVD, alguma coisa. Aí você se pergunta, por quê? Qual o sentido dessa conformação que a minha vida tem? E aí, talvez você se pergunte na sua prece silenciosa, Deus, o que você quer de mim? Agora, olha a resposta de Jesus. Entra na cidade e lá eu te direi o que você deve fazer. Lá te será dito. Lá te será dito. Entra. Ou seja, estar na carne, ser um encarnado, é não saber o plano de voo por completo. O dia que nós nascemos, começou a viagem. Mas nenhum de nós encarnado sabe exatamente os detalhes da viagem. Nós não sabemos. O plano de voo completo. O que nos aguarda, milestones. Quais são as milestones da minha vida? Quais são elas? Por exemplo, aqui já mandando um abraço e pedindo aí a Deus que ampare o companheiro, que dê tudo de bom para ele, né? Será que o Raul Teixeira imaginava essa milestones na vida dele? Né? Será que ele imaginava que teria essa estação, que esse metrô da vida dele pararia nessa estação? Ou seja, espiritualidade é caminhar de forma serena, mesmo quando você não vê. Mesmo que você não veja completamente, você não deixa de caminhar. Você se mantém em movimento de crescimento, em movimento de progresso espiritual, porque você confia que há uma ordem no universo, que há um Deus criador, soberanamente justo, bom, inteligência suprema, que conduz, que dirige. E você então caminha confiante. Foi a primeira lição de Paulo. E uma lição dura, porque ele entra cego. A lição era essa. Era Jesus dizendo para ele assim, eu te quero agora mais sutil. Mais sutil. Até agora, Paulo, você tem comandado. Até agora você tinha controle absoluto de todos os detalhes. Você controlava cada detalhe. Mas nessa jornada interior que você vai fazer agora, você não tem controle de tudo. Você não tem. Então eu preciso de alguém mais flexível. Alguém mais maleável. Alguém mais disposto ao desconhecido, ao inusitado. Ele fica cego, entra na cidade e o que ele faz? Tranquilo. Vai para uma pousada, fica no quarto, aguardando. Imaginem. Aguardando. Qual será o próximo comando?
Qual será a próxima porta que vai se abrir? E aí surge Ananias e se inicia um longo processo de descoberta de si mesmo que vai durar 6 anos. 6 anos. Paulo só vai começar a trabalhar efetivamente mesmo, 6, quase 7 anos depois do encontro de Damasco. Então, não sei o que vocês estão achando desse ângulo, desse olhar. Alguém quer falar alguma coisinha? Haroldo, interessante você estar falando. Só um comentário rápido. Você está falando sobre essa parte aí do caminho que foi tomado ou não. Lendo uma passagem breve do livro Ação e Reação hoje, logo no primeiro capítulo, onde é falado que o Deus, né, o Cristo, usa dos nossos erros para que a gente aprenda com os próprios erros, para que seja consertado nas nossas vidas. E é interessante a repercussão de Paulo por esses erros que, entre aspas, foram tomados. Você, no caso, comentando também a maneira dele de viver, que estava dentro dele, que isso hoje toca muitos corações, além dos corações que talvez teria tocado se ele não tivesse tomado esses caminhos errados, né? Então é muito interessante isso, mais uma vez o exemplo aí que foi dado no livro, né, na Ação e Reação. Então é muito bonito. Como é que é o seu nome? Leonardo. Hã? Leonardo? Leonardo, isso. Leonardo, é engraçado porque isso que você está falando, a gente percebe como é que a sabedoria de Deus tem caminhos inusitados, né? Como que a providência divina nos surpreende, né? E é exatamente isso mesmo. Tem uma mensagem do Emmanuel que ele diz assim, é muito legal essa mensagem, eu me lembro só da frase, até me esqueci o título da mensagem. Ele fala assim, que nós aprendemos a vencer os desafios nós aprendemos a superar os desafios e os problemas externos para vencermos as limitações internas. Isso é interessante. Isso é pensar como espírito imortal. As circunstâncias, o exterior, é material didático para que eu supere limitações interiores. Quando eu superar a limitação interior, o obstáculo externo é removido. É removido. Por quê? Porque o universo é dirigido por uma inteligência suprema, por um pai. E por um pai pedagogo, por um pai educador. E esse pai educador não mantém situações, limitações, dificuldades na nossa vida que não têm um objetivo. Quando uma dificuldade não tem nenhum objetivo, quando ela não vai acrescentar nada, ela não surge, ou ela é removida. É intricado. É bastante intricado. Mas Paulo é isso. Paulo é esse fluxo e esse refluxo do externo e do interior. Do externo e do interior. Ele era alguém, e aí ele viveu chibatada, açoite, pedrada, naufrágio, até atingir uma paz interior, e aí ele começa a viver experiências diferentes. Começa a participar, começa a perceber coisas diferentes. É uma jornada interior, mas Deus é tão sábio que na nossa jornada interior, no nosso crescimento individual, nós temos a oportunidade de dividir com outras pessoas, transmitindo para essas pessoas alguma coisa e recebendo delas outras.
Então o crescimento ele se dá também coletivamente. Nós estamos crescendo juntos. Como hoje aqui. Estamos, apesar da distância geográfica, estamos aqui compartilhando sentimentos, expectativas, esperanças, pensamentos e tendo a oportunidade de trocar. Isso é maravilhoso, né? O que mostra também que não é uma jornada solitária. Não é uma jornada solitária. Por mais que pareça, não é. Está sempre amparado, está sempre envolvido, está sempre protegido. É. Bom, esse é um ângulo pessoal. Esse é Paulo, a vida dele, essa transformação dele. Vamos passar agora para o trabalho em si, para os desafios do trabalho? Vamos. Ou alguém quer comentar mais alguma coisa da vida pessoal de Paulo, da experiência? Não, o pessoal está falando que está pronto para a próxima. Vamos continuar escalando. Vamos continuar. E agora a escalada começa mesmo, né? Porque, olha o que acontece com Paulo. Ao escolher uma via mais árdua, ele mesmo, ele rechaça instrumentos, pessoas, circunstâncias que foram colocadas na vida dele e algumas são tiradas. E aí, esse é o desafio. Esse é o desafio. E isso vai ter um profundo impacto na obra de Paulo. E aí eu particularmente desconfio, né? Que alguns recursos foram tirados de Paulo para que a obra dele tivesse um tom universalista. Então, o que eu estou querendo dizer? Todos os aspectos que favoreciam o pensamento, como é que fala? Bairrista, né? Aquela limitado, aquela coisinha pequena, provinciana, tudo que favorecia isso em Paulo foi tirado. Vamos imaginar. A noiva desencarnou. E Paulo, nós já sabemos, ele é um homem de 880. Então, a noiva desencarnou, ele fala, eu não quero mais ninguém na minha vida. Se não for Abigail, não é ninguém. Raspou a cabeça, que eram os votos feitos de fidelidade eterna, imaginem. Raspou a cabeça e falou, é Abigail, se não pode ser agora, que seja depois, mas não será com mais ninguém. Então, tirou o aspecto da vida afetiva, da vida amorosa, da própria questão sexual. Tirou. E ele aceitou. Aceitou essa trilha. Tirou mais coisas. Ele tenta ir nos amigos. Todos os amigos fecham as portas. Ele vai no pai dele. E o pai dele expulsa. Fala, você é uma vergonha. O diálogo de Paulo com o pai dele é muito forte. Porque é um pai que mandou o filho para estudar nos Estados Unidos, o filho fez mestrado, fez doutorado, o pai pagou a bolsa, pagou os estudos, pagou tudo, deu carro, né? Fez tudo, investiu tudo no filho, e o filho falou assim, não, pai, eu não vou seguir a tradição da família, eu não vou ser um médico, eu vou ser flautista. Vou ser músico. Vou tocar flauta. Então, é claro que eu estou fazendo uma comparação engraçada, mas para o pai de Paulo,
Ele preparou o filho para ser um juiz da Suprema Corte. Ele preparou o filho para que o filho se assentasse na cadeira do Tribunal Supremo da nação hebraica. E Paulo abandonou para seguir um carpinteiro galileu, que era uma região rural, que foi crucificado. Porque se nós olhamos Jesus, se nós, na época lá, se nós olhássemos Jesus com os olhos do encarnado, o que nós veríamos se nós olharmos com as lentes das convenções sociais? Um carpinteiro galileu que foi crucificado. Então o pai fala com ele: você é uma vergonha, a sua mãe morreu de desgosto, sua mãe morreu de desgosto, e você é uma vergonha para mim, você não é mais meu filho, eu deserto você. Não venha mais aqui, não me procure. E aí Paulo, sem noiva, sem emprego, perdeu o sinédrio, perdeu tudo, sem emprego, e agora sem família. Ele vai dizer numa das cartas assim: vocês ainda não resistiram até o sangue. É estranho, ele fala isso na carta. Como assim resistir até o sangue? Será que é enfrentar o martírio, ser martirizado, ser morto? Não. Emmanuel vai comentar isso e vai dizer assim: resistir até o sangue é superar os laços de família. Superar as expectativas dos laços consanguíneos. E Paulo teve que superar. Para fazer o trabalho dele, ele teve que transcender as expectativas familiares. Quantos não vivem isso? Nasceram numa família de uma determinada religião, que tinha uma expectativa, e de repente sua família ficou decepcionada porque você está se envolvido com esse tal de espiritismo. É curioso isso. E no caso dele foi ainda mais chocante, porque ele perdeu completamente os laços familiares. Mais um elemento de apoio que é tirado de Paulo para que ele pense de forma universal. Ok, eu não tenho uma noiva, não tenho uma esposa, eu não tenho família consanguínea, a minha família é o mundo. A minha família é a família universal. E aí você tem que reprocessar, você tem que repensar tudo a partir dessas perdas. Você tem que construir uma identidade a partir dessas perdas. E mais, construir uma identidade com esperança, com alegria, com fé, a partir das perdas. É desafiador. É desafiador. E esse é um ângulo assim bonito da vida de Paulo. Aqui a gente costuma dizer que é o seguinte: a história de você receber limão e aí você faz uma limonada. Né? A vida te dá limão, você faz uma limonada. E foi isso que Paulo fez. Ele recebeu um conjunto de adversidades e ele transformou isso em algo luminoso. Ele conseguiu utilizar até mesmo as adversidades com proveito para a sua vida e para a sua obra, para o trabalho, para a sua missão espiritual. E isso é um conforto para a gente. Claro, guardadas as devidas proporções, nós somos trabalhadores muito menores, é claro. Mas ele é um modelo. Paulo, modelo do trabalhador espírita. Ele é um modelo. Então, pensar a nossa vida, pensar as adversidades, pensar as dificuldades da nossa vida como elementos que a providência divina
nas nossas mãos para que você faça melhor aquilo que você programou lá no plano espiritual. Para que você faça com mais excelência o que você se propôs fazer. Aí eu me lembro de uma frase do Chico. O Chico dizia assim: olha, a vida não pode ser muito doce, não, senão dá diabetes. Tem que ter um sabor cítrico, tem que ter um amargo, tem que ter algo assim para temperar, para dar consistência. E foi isso que aconteceu com Paulo. E esse homem, então, parte para o trabalho. E aí eu queria chamar a atenção, quando ele parte para o trabalho, que somos nós, né? Somos nós hoje. Querendo trabalhar, querendo divulgar a doutrina para o mundo, né? Para o mundo. Em vários idiomas, queremos falar as linguagens, queremos dizer o Espiritismo em várias linguagens, né? Para que a gente consiga se comunicar com as pessoas, para que a gente consiga se fazer entendido. É a proposta. Todo mundo está sentindo essa ânsia hoje. Está todo mundo querendo transcender as fronteiras, os limites. E o Paulo foi tomado por esse ímpeto. Olha que ele já havia permanecido 3 anos no deserto. 3 anos. Aí ele sai do deserto e vai a Jerusalém conversar com Simão Pedro. E qual que é o primeiro ímpeto dele? Eu vou no Sinédrio, digo que me converti, entro no embate, vou convencer e vou provar que esse é o caminho e que as pessoas lá estão erradas. É corajoso, Paulo. E aí ele expõe o plano a Simão Pedro. E Simão fala assim: não, Paulo, não julgo conveniente. Eu falo: mas por que, Simão? Ele fala: Judas procedeu como você está querendo proceder. E por causa da precipitação, por causa da ação impetuosa, ele acabou traindo Jesus. Ele achou que Jesus era tímido, achou que Jesus era muito devagar. Porque a questão de Judas é essa. Jesus está muito lento, eu vou dar uma velocidade nisso aqui. Vou transformar isso mais rápido. Vou fazer umas alianças políticas, econômicas, nós vamos dar um gás nisso aqui. E acabou causando uma tragédia. Aí Pedro diz para ele: mas imaginemos, Paulo, que você seja mais bem sucedido do que Judas. E que você consiga atrair todo mundo para você. Depois que você atrair essas pessoas, para onde você vai conduzi-las? Porque, na verdade, Paulo, nós temos força para atrair, mas só Jesus tem poder para converter, para transformar uma alma, para transformá-la. Você vai atrair, mas não vai transformar. E essa é uma grande lição. Essa é uma grande lição. Nós não somos o sol. O sol é Deus. O sol da vida é o Criador. É Ele que atrai, é Ele que transforma. Eu me lembro aqui do Dr. Ricardo Vardil, que é médico homeopata da família, né? E ele diz assim, ele diz muito para a minha mulher, né, para a Cláudia, e diz para mim também: olha, quem abre os olhos dos outros é Deus, não é você. Porque às vezes a gente fica num ímpeto de fazer a evolução para a pessoa. Eu vou evoluir para você, deixa eu evoluir para você, olha aqui, toma a minha cabeça, pensa com a minha cabeça, olha com os meus olhos, sente com o meu coração, mas não é assim.
uma jornada conjunta, mas ao mesmo tempo individual. Cada um tem seu momento, cada um tem a sua história, cada um tem as suas necessidades, cada programação espiritual tem as suas estações. A nossa programação pode coincidir com as pessoas que nós amamos, com as pessoas que estão do nosso lado, em alguns pontos, mas as programações espirituais não coincidem 100%, porque nós somos uma pessoa, as pessoas que nós amamos que estão ao nosso lado são outras. Então essas jornadas se cruzam, mas elas são pessoais. E o trabalho verdadeiro não é um trabalho apenas de atrair, é um trabalho de renovação. Renovação. Transformação. Transformação. Esse é o cerne da mensagem cristã, do cristianismo, do evangelho, e é o cerne da mensagem espírita. O Kardec chegaria a dizer, reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Transformação moral. Pelos esforços que ele emprega para domar as suas más inclinações. Porque nós somos espíritos milenares, temos um conjunto imenso, uma bagagem espiritual enorme. Na nossa mala tem muita coisa boa, mas tem muita coisa ruim, tem muita experiência dolorosa, tem um conjunto de equívocos enorme, tem uma série de condicionamentos emocionais, psíquicos, mentais, e não é fácil renovar. Não é fácil transformar-se. E nós não devemos, não é correto, não é bom que a gente assuma a transformação do outro, porque seria algo superior às nossas forças. Já basta o trabalho da nossa própria transformação. Nós podemos cooperar, a começar pelo nosso exemplo, pela nossa conduta, pela nossa maneira de agir. Porque a nossa forma de viver, a nossa forma de conduzir é que vai verdadeiramente mexer com as pessoas. É isso que vai tocar fundo nas pessoas. Né? E porque é isso que tocou em Paulo. O que nos emociona, o que nos comove quando a gente estuda Paulo, não é só o que ele escreveu, mas é o que ele viveu. É a vida dele, é o conjunto. Alguém quer falar alguma coisa? Olá, meu nome é Yasuko, sou uma japonesa brasileira com esse nome. Você acabou falando nessa última frase o que eu estava para perguntar. Então, como espírita... Eu perdi a última frase. Como espírita, então, fazendo um pouco da analogia da vida de Paulo, como ele nos ensinou, você diria que, você falou um pouco, que pelo nosso exemplo, em primeiro lugar, é que vamos passar, então, dessa fase de atrair as pessoas para uma transformação. Então, nós não podemos querer transformar primeiro, antes de nós nos transformarmos. Então, exato. Como é que faríamos no dia a dia, no centro espírita, ou no nosso trabalho? É paciência, é ir devagar, sem querer fazer o que a gente fala, o sermão, né? O preaching aqui, como todo mundo quer se afastar do preaching, né? Daquele pregador, né? Porque o recurso da palavra, todos os recursos, a palavra é poderosa e ela é muito útil. Não se trata de menosprezar a palavra, o poder da fala, do argumentar. Porque às vezes você fala algo para alguém, você orienta ela, você dá uma notícia, você entrega um livro, e isso pode transformar a vida dela.
Isso pode transformar a vida dela. Mas o que nós estamos dizendo aqui é o seguinte. O que impactou Paulo? O Estevão integral, não só a fala. Estevão. Porque ele olhava para aquele homem e ele falava assim, eu quero essa paz para mim. Eu quero essa paz interior. Eu não encontrei. Eu estou inquieto. Eu tenho tanto de coisa, mas esse homem, ele está em paz. Ele exala paz. Ele exala alegria. Ele exala felicidade. Eu queria isso para mim. Isso aconteceu com Paulo. E o que vai acontecer com as outras pessoas? Elas vão ver Paulo e vão falar assim, eu quero isso. Eu quero isso. O segredo aqui, Jesus ele ia para a praia, ele ia para as margens do Tiberíades, de madrugada, sozinho. Acordava mais cedo do que todos. E olha que os apóstolos dele eram pescadores. Você sabe que Fischer acorda cedo, né? Pescador acorda cedo. Ele acordava mais cedo ainda e ia lá fazer as preces dele. Imagina. Jesus sozinho, nas margens do Tiberíades, antes do dia clarear, fazendo as suas preces. De repente o sol nascia e a multidão cercava Jesus. Sem que ele colocasse nada no Twitter, nada no Facebook, não mandou e-mail para ninguém e lotava em torno dele. Agora, não aconteceu isso com Chico? Por quê? Porque uma pessoa que ama, uma pessoa esclarecida, uma pessoa que está com paz interior, uma pessoa que tem confiança, você não quer sair de perto dela. É simples. Né? A gente não quer sair do lado de alguém que exala alegria, fé, confiança, esperança, sabedoria, energia. Você não quer sair de perto. E essa é a grande obra. Por isso eu separei algumas frases aqui, né? Que ele vai dizer, e numa delas, Paulo vai dizer isso, né? Vós sois as cartas vivas do Cristo. Vós sois as cartas vivas. Vivas. Eu adoro essa frase. E adoro como que a doutrina espírita esclareceu essa frase. Porque o Kardec pergunta assim para os espíritos, na habilidade dele, onde está escrita a lei de Deus? É uma curiosa frase. Curiosa. Onde está escrita a lei de Deus? Porque os espíritos vão falar assim, ó, a lei de Deus está escrita aqui, ó, na Bíblia. Não é? Bom, se a lei de Deus está escrita num livro, o que eu tenho que fazer? Imprimir o máximo possível de cópias e distribuir. Não. Os espíritos falam assim, está escrita na consciência. Complicou. Porque se está escrito na consciência, se eu quero divulgar essa lei, eu preciso expressá-la na minha vida. A minha vida tem que expressar, tem que dizer o livro, tem que dizer a lei de Deus. Por isso Paulo fala, vocês, são as cartas vivas. As pessoas vão ler em vocês. Vão ler em vocês. E é isso que acontece, né?
Você chega num velório, alguém que perdeu um ente querido, e aí tem alguém lá que a doutrina espírita já entrou nele. Aí ele está triste? Está triste. Está triste porque está se despedindo de alguém amado. Está chorando? Está chorando. Está chorando. Mas ele está sereno. Ele está confiante. Porque ele sabe que é uma separação temporária. E essa força, essa serenidade interior, é um livro. É um livro. Qualquer um pode ler. Você lê na pessoa a lei divina. Esse é o grande desafio. Bom, quando a gente fala de divulgação do Evangelho, divulgação da doutrina espírita, esse é o aspecto basilar. Esse é o alicerce. Esse é o alicerce. Porque as pessoas, elas são movidas por pessoas. Você vê alguém expressando e você se comove. Você é arrastado por aquela exemplificação, por aquela vivência, por aquele sentimento. Isso é muito bom. O Paulo fez isso. O Paulo fez isso como ninguém. Né? Vanessa. Eu tenho para fazer uma pergunta para você, continuando nessa direção, porque uma das passagens que mais me lembra de Paulo era como ele fazia o trabalho em equipe. Nossa. Porque muitas vezes, continuando na pergunta que a Yasco fez, dentro do movimento espírita a gente esquece, a gente acha que o dirigente tem que ser a reencarnação de Jesus. Mas os trabalhadores não. Então exige-se muito do dirigente e pouquíssimo da própria equipe. Então a gente vê que, eu estou falando desse trabalho porque nos Estados Unidos, como o movimento é muito ainda nascente comparado ao Brasil, que eu diria que já é PhD em espiritismo, o trabalho ele tem que ser de equipe muito forte, porque senão a gente não vai muito longe. Então, como que Paulo nisso, soube, apesar da excelência individual dele, trabalhar em equipe, apesar de ele ter um caráter muito particular nesse aspecto, junto com os outros discípulos de Jesus, junto com aqueles que estavam chegando, e estimular isso no todo, né? Sem querer ser Jesus, porque em momento algum ele quis ser Jesus, né? Exatamente. E aí você entrou numa coisa maravilhosa. Eu já estava preparando isso aqui, né? É uma das flores raras que nós vamos colher. Essa florzinha que você trouxe aí é uma das flores raras que a gente colhe quando escolhe escalar essa montanha por caminhos turísticos. Eu vou... que eu separei aqui umas falas de Paulo. E